graça e paz. Como é bom podermos estarmos juntos e podermos louvar, bendizer ao nosso Deus, mas também ouvir a sua palavra. Né? Eu gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Nós vamos fazer a exposição de todo esse capítulo, irmãos, no capítulo 40, mas inicialmente nós vamos ler apenas o verso de número 1 e 2. Isaías 40, do 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Até aqui a leitura. Curve mais uma vez a sua cabeça, feche mais uma vez os seus olhos e oremos ao nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque de fato o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, Senhor. Ó Deus, nessa noite nós queremos te louvar e te agradecer por quanto o Senhor já falou conosco por meio da tua palavra lida. Nós já falamos com o Senhor por meio das nossas orações e por meio dos nossos cânticos. Queremos pedir, Senhor, que mais uma vez o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, que será exposta. Que o teu Santo Espírito possa iluminar nossas mentes e os nossos corações, Senhor, para proferir a tua palavra com fidelidade e para recebê-la, Senhor, como a verdade necessária para a nossa alma. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para os nossos dias, com muita facilidade nós encontramos logo as crises. Nós logo fazemos esse diagnóstico das dificuldades que nós temos enfrentado. Basta você olhar o mundo e você vai ver as crises econômicas, as crises políticas, as guerras que estão se estabelecendo nos nossos tempos. Rússia invadindo a Ucrânia, Israel, Irã, Israel e Palestina, as escaladas das guerras tomando proporções cada vez maiores. Bem recentemente nós tivemos uma pandemia, fora as epidemias que ocorrem quase que constantemente pelo globo terrestre. Quando nós olhamos para o nosso país, nós vemos a violência, a corrupção sistêmica nos nossos governos, nos poderes da República. Olhamos o mundo e vemos os poderosos praticando a injustiça e ficando impunes por causa disso. São crises que atingem a nossa vida de maneira externa, mas nós também enfrentamos aquelas crises internas que acontecem dentro do nosso coração, por exemplo, as perdas, as instabilidades emocionais, as inconstâncias dos relacionamentos, as experiências pessoais frustrantes e desanimadoras, uma vida superficial e distante de Deus. Também são crises que apontam para um problema, não apenas aqueles problemas que estão externos a nós, mas também aqueles problemas que acontecem dentro da nossa própria alma. Muitos momentos, a percepção que nós temos é que tudo está um caos. Parece que o mundo está desgovernado e que a nossa vida está perdida. Mas será que de fato isso é verdade? A questão é que quando nós olhamos para tudo isso, nós somos levados a perguntar: quem está no controle quando tudo parece bem? Quem está no controle do mundo? Quem está no controle das nossas vidas? Quem está no controle das nossas emoções? Recentemente, eu conversava com Laís e Laís propunha uma ideia muito interessante, né? Na verdade, eu acho que ela viu isso na pregação de algum pastor, esqueci, Gracunado, se não me engano. Ele usava o exemplo da nossa vida sendo comparada a uma viagem de avião. É bem simples a ideia, né? A nossa vida é uma viagem de avião, nós somos o próprio avião. E aí na nossa infância nós estamos ali, né? Taxiando pelo aeroporto,
mas logo o avião começa a decolar. E a gente entra ali naquela fase de instabilidades da adolescência e vamos ganhando um pouco mais de altitude na juventude. Quando nós chegamos à fase em que o voo ganha estabilidade, é quando nós somos adultos, né? Algumas vezes nós enfrentamos turbulências na nossa vida, mas nós sabemos que estamos indo para um rumo certo. Os amados irmãos sabem onde é o rumo que vai chegar, a viagem do nosso aviãozinho, né? Em determinado momento o avião começa a pousar, né? Ele começa a entrar em declive. Nós todos passamos por essa viagem e chegaremos ao pouso. O pouso é inevitável. A grande pergunta que deve tomar o nosso coração é: quem está pilotando o avião? Tem um piloto no seu avião? Ou você está deixando aí a sua vida correr no piloto automático? Vivendo um dia após o outro, correndo atrás das coisas superficiais, correndo na correria do dia a dia, vivendo de uma maneira superficial os seus relacionamentos, inclusive o seu relacionamento com Deus. Isso é a vida da gente no piloto automático. Em 15 de janeiro de 2002, um avião de uma companhia aérea chamada Airways, lá dos Estados Unidos, o voo 1549. Ele decolou do aeroporto de LaGuardia. Ele era uma viagem internacional. No entanto, logo nos primeiros minutos de voo, nos 15 primeiros minutos de voo, o inesperado aconteceu. O avião começa a entrar em pane. O seu piloto, Chelsea Sullenberg, conhecido como Sully, ele percebe que o avião começa a entrar em crise, em pânico, né? O avião está em pane. Ele olha para o material todo que está na sua frente e olha para as asas, quando ele percebe que as duas asas do avião, ou melhor dizendo, as duas turbinas, com os dois motores, pararam de funcionar. Eles haviam encontrado um bando de gansos que estavam migrando, e o avião passa por eles, os gansos entram nas turbinas e queimam os motores. Ele tem apenas 8 segundos para tomar a melhor decisão da vida dele. Porque quando ele entra em contato com a torre diz: não, você deve voltar para o aeroporto. Mas já havia 15 minutos de voo, e quando ele olha todas as circunstâncias, ele sabia que não tinha tempo suficiente para voltar para o aeroporto. Então ele decide desobedecer o comando da torre e pousar o avião num rio. O avião, volto a dizer, estava sem os seus 2 motores sem funcionar. Era apenas um planador metálico gigante pelas ruas de Nova York. E pela graça de Deus, aquele avião pousa no rio Hudson e fica conhecido como o milagre de Hudson, porque naquele dia, nenhuma das 155 pessoas que eram tripulantes naquele avião morreram. Todas foram salvas, porque aquele homem, com a sua experiência, ele fez a leitura exata e correta de toda aquela circunstância. Imagine-se agora no lugar dos passageiros dentro daquele avião. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. No entanto, como diz Ariano Suassuna, ao redor do avião tudo é buraco, né? Diante do acidente, diante daquela circunstância, a morte parecia certa, mas lá na cabine estava um piloto extremamente experiente, que com sua experiência toma o controle da situação e salva a sua própria vida e a vida daquelas pessoas. Hoje, no nosso sermão, que faz parte da nossa série Por Trás do Véu, é o nosso 2º sermão, nós vamos buscar responder: quem está no controle quando tudo parece perdido? Quem está no controle da história da humanidade quando parece que nós vamos entrar na 3ª Guerra Mundial? Quem está no controle da sua vida quando tudo está em pânico, quando você não vê mais saída, quando você não vê mais a solução, quando tudo de fato parece perdido? O profeta Isaías, ele vai nos ajudar a compreender isso e responder essa pergunta. O profeta Isaías teve o seu ministério
desenvolveu seu ministério por volta dos anos 740 e 700 a.C. Alguns vão dizer até 680 a.C. Quando nós olhamos para o conteúdo do livro do profeta, ele pode ser dividido em duas partes, meus amados irmãos: juízo e restauração. Veja só, do capítulo 1 ao capítulo 39 do profeta Isaías, o profeta, ele anuncia a mensagem de Deus trazendo juízo para Israel. Por causa da desobediência do povo e por causa da sua idolatria, o profeta Isaías passa a profetizar que aquele povo iria sofrer cativo. Eles seriam levados como cativo por um povo maior, por um povo mais forte, por um povo que iria escravizá-los, e esse cativeiro duraria 70 anos. Mas a partir do capítulo 40 até o capítulo de número 66, que é o restante do livro do profeta Isaías, o mesmo profeta que antes anunciava juízo, agora passa a anunciar restauração. Isaías profetiza a libertação do povo de Deus antes mesmo deles serem levados como cativos pela Babilônia. Como nós vimos no domingo passado, no capítulo de número 6, o profeta Isaías inicia o seu ministério no ano da morte do rei Uzias. Um rei que governou durante 52 anos, um rei que era bom, um rei que era justo, um rei que era temente a Deus, mas agora estava morto. E o povo de Deus estava passando por um momento de instabilidade política, de instabilidade social, de instabilidade econômica, de instabilidade espiritual. Talvez como muitos de nós hoje entramos aqui passando pelas nossas próprias crises, talvez até nessas mesmas áreas econômicas, espirituais, sociais, enfim. No entanto, agora, meus amados irmãos, esse profeta, ele traz um prenúncio agora no capítulo de número 40, de que o cativeiro de Israel estava próximo do seu fim. Nós também, meus amados irmãos, recebemos essa mesma notícia no Evangelho de Cristo. O fim do nosso cativeiro. Nós também passamos pelas nossas instabilidades e recebemos boas e más notícias. Muitas vezes perdemos o controle e parece que ninguém está no controle da nossa vida. As crises internas e externas, a injustiça, os sofrimentos, as guerras, as mazelas, nos fazem questionar quem está no controle quando tudo parece perdido. E por mais que nós tenhamos fé no Senhor, e por mais que nós tenhamos a convicção, como nós vimos no domingo passado, que o Senhor está no alto e sublime trono, governando todas as coisas, às vezes nos perguntamos, quem está no controle? Hoje, Isaías nos mostrará exatamente quem está no controle. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os amados irmãos é justamente esse. Quem está no controle quando tudo parece perdido? E a primeira resposta, que é o primeiro ponto, é o Deus que consola. Observem comigo o verso de número 1 e 2 que nós já lemos. Ele diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O texto inicia com uma repetição aqui. É uma maneira, na língua hebraica, de chamar a atenção e de trazer destaque para algo. Eles não têm a ideia de aumentativos e superlativos. Quando eles querem dar ênfase a alguma coisa, na língua hebraica, repete-se aquela ideia. E aqui essa expressão, consolai, consolai o meu povo, ela é repetida 2 vezes. E essa expressão consolar, ela traz para a gente a ideia de um alívio e de um conforto em meio às dificuldades, um conforto e um alívio em meio às adversidades. A ideia é que o Senhor agora vai trazer alívio para o seu povo, refrigério para a alma dos israelitas que estavam ou estariam ainda no futuro cativos pela Babilônia. O Senhor é aquele Deus que nos consola. E observe que apesar do cativeiro e apesar de estarem agora sendo punidos pelo Senhor por causa do seu pecado, ele diz: consolai, consolai o meu povo.
E isso é algo muito importante para nós, irmãos, porque apesar dos nossos pecados e apesar das nossas transgressões, nós ainda permanecemos sendo povo de Deus por causa da aliança que o Senhor estabelece conosco. O fato é que, da nossa parte, nós quebramos muitas vezes o trato desta aliança, mas o Senhor é aquele que permanece fiel, porque o nosso Deus é imutável. O apóstolo Paulo disse que ele permanece fiel, porque ele não pode mudar a si mesmo, ainda que nós sejamos infiéis. O verso de número 2 traz exatamente a ideia: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que é fim do tempo da sua milícia, e milícia aqui se refere ao cativeiro de Israel, e ele diz mais, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu o dobro, em dobro, das mãos do Senhor por todos os seus pecados. É o fim do cativeiro. Lembrem, o povo ainda nem foi cativo, mas o Senhor disse que ele iria ser cativo e que esse próprio Deus seria o seu libertador. Após passarmos pelas disciplinas do Senhor, meus amados irmãos, é chegado para nós o tempo do alívio, o tempo do conforto e o tempo do refrigério. Agora, é importante nós observarmos como Deus traz esse alívio ao coração da sua igreja. E a primeira maneira de recebermos alívio de Deus, nós podemos observar dos versos 3 a 5, porque é através de Deus no meio do seu povo. Vejamos o que diz esses versos. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale está aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Deus traz consolo à sua igreja, e o Senhor traz consolo quando Ele vem para o meio do seu povo. E as expressões que o profeta utiliza aqui são interessantes, porque ele diz: vós que clama no deserto, anunciai o caminho do Senhor. E ele fala de alguém que irá aplanar os caminhos, que irá nivelar os montes. A figura aqui, meus amados irmãos, é na cultura antiga, quando um rei ou um monarca iria visitar uma província distante, antes que o rei começasse a sua viagem, ele enviava trabalhadores e batedores para que eles pudessem aplanar de fato o caminho. No nosso tempo seria passar o trator, para deixar a estrada mais plana, para que quando o rei viesse com a sua carruagem, ele pudesse então ter uma viagem mais confortável. Mas ele também traz aqui a figura de um proclamador, a figura de um arauto, alguém que anuncia a chegada do rei. E é exatamente essa a ideia que o profeta Isaías está trazendo aqui nessa profecia. O Senhor é aquele que prepara o caminho, o Senhor é aquele que anuncia a sua própria chegada. As metáforas aqui, meus amados irmãos, são utilizadas para mostrar que o Senhor é quem remove os obstáculos dos nossos corações. É o Senhor quem traz o alívio, porque é Ele quem retifica as nossas ações. É o Senhor que nos dá conforto, porque é Ele quem endireita os nossos caminhos. E quando Ele faz isso, diz o verso 5, a glória do Senhor se manifesta. O Senhor manifesta a sua glória em nossas vidas quando Ele conserta o nosso coração, quando Ele conserta a nossa postura, quando Ele retifica os nossos caminhos. E assim Ele traz conforto. É a primeira maneira como Ele traz conforto, mas ainda há uma segunda maneira como Ele traz conforto, que é através da sua palavra eterna. Veja o que diz o verso de número 6 a 7. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O Senhor traz conforto ao nosso coração porque Ele está no meio de nós.
E Ele traz conforto ao nosso coração por meio da sua palavra. Aqui há uma comparação entre o povo e Deus. Quem é o povo? Diz o verso de número 7. Na verdade, o povo é a erva. É a erva do campo, que nasce, mas logo seca. Que nasce, mas logo ela vira palha. E para que serve a palha, senão para queimar? E a ideia aqui é uma comparação da nossa breve existência no sentido material, na nossa vida passageira, dessa transitoriedade da nossa vida e a eternidade do Senhor, porque o Senhor é eterno, e não apenas o Senhor é eterno, mas a sua própria palavra é eterna. Ele diz, enquanto o homem é como a erva, a palavra do Senhor é aquela que permanece para todo sempre. É por isso que a palavra do Senhor, ela pode trazer alívio no nosso coração, principalmente quando nós pensamos na brevidade na nossa vida, quando nós paramos para pensar no nosso aviãozinho, né? E que logo nós estaremos pousando. Alguns de nós demorará mais tempo para pousar, outros pousarão mais rápido, chegaremos mais brevemente ao nosso destino. Mas aonde é que está o consolo disso? O consolo disso está na perpetuidade, ou na eternidade da palavra de Deus. O Senhor nos dá consolo por meio da sua presença em nosso meio. Ele nos dá consolo através da sua palavra, mas Ele nos dá consolo também através do seu cuidado. Veja, por exemplo, do verso 9 a 11, ele diz, Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá como poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. O Senhor nos conforta por meio da sua presença em nosso meio, o Senhor nos conforta por meio da sua palavra, e o Senhor nos traz conforto por meio do seu cuidado. O Senhor é apresentado aqui como um Deus pessoal, mas ao mesmo tempo um Deus poderoso e dominador, que manifesta o seu cuidado para conosco, apacentando o seu povo como um pastor que coloca o cordeirinho, a ovelhinha novinha no colo e transporta com zelo e com cuidado. O Senhor faz isso conosco. Isaías, esse mesmo profeta, no próximo capítulo 41, no verso 10, ele diz, não temas porque eu sou contigo. Essa é a mensagem de Deus. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor, de fato, meus amados irmãos, está no controle de tudo, e Ele é quem nos traz conforto e alívio, porque Ele está conosco e nós não devemos esquecer de fato disso. Que o Senhor, Ele não se aparta de nós, apesar de nós, apesar dos nossos pecados e apesar de quem somos, o Senhor permanece o mesmo, Ele permanece fiel, Ele permanece um Pai zeloso, amoroso e cuidadoso com os seus filhos. O salmista, no Salmo de número 46, verso 1, ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O que pode ser mais consolador do que saber que o Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, é quem traz consolo para a sua vida. Meus amados irmãos, é possível, de fato, que venhamos sofrer com as circunstâncias das nossas vidas, com a angústia, com o desespero em nossas almas. É verdade também que muitas situações possam nos levar a questionar quem está no controle, mesmo nós sabendo que o nosso Deus é quem está no controle. Mas nós temos aquele que está no trono, aquele que veio até nós e que nos trouxe alívio. Talvez vocês já tenham feito até a correlação aqui, mas o verso de número 3 aqui, que diz, vós que clama no deserto, proclamai o caminho do Senhor.
Isso é aplicado, meus amados irmãos, a João Batista no Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 3, verso 2, fala que ele proclamou arrependimento dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. João Batista, ele foi o batedor, ele foi o arauto que anunciou a chegada de um rei. E esse rei, meus amados irmãos, é o nosso rei, o Rei Jesus. Aquele que de fato é Deus no meio de nós, porque o seu nome é Emanuel, Deus está conosco. Nós encontramos alívio para a nossa alma, porque nós temos a plena certeza e a convicção que o Deus da nossa vida e da nossa salvação, de fato, Ele habita no meio de nós. E é interessante nós observarmos aqui no verso de número 10 e 11, que há uma figura que relaciona o pastor com o cuidado das ovelhas a Deus cuidando do seu povo. Quando nós olhamos para João capítulo 10, verso 11, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui, meus amados irmãos, é uma mensagem, uma profecia messiânica acerca do nosso Cristo. De fato, esse bom pastor é aquele que traz alívio às nossas almas. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor que controla todas as coisas é aquele que consola e traz alívio ao nosso coração. Portanto, não importa o tamanho da angústia da nossa alma, não importa o fardo que nós temos carregado em nosso coração, não importa o peso das correntes que aprisionam a nossa alegria, nos impedindo de estarmos felizes, contentes e completos em Cristo. O Rei Jesus, Ele pode nos dar alívio de todas essas circunstâncias. Quem está no controle quando tudo parece perdido? O Deus que traz alívio e consolo. Mas também, meus amados irmãos, o Deus que é Criador e provedor. Vejamos, por exemplo, os versos de número 12 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? O profeta aqui passa a fazer uma série de perguntas, obviamente retóricas, que a resposta é óbvia: ninguém. Para mostrar exatamente ao povo a verdade de quem é Deus e fazer o povo refletir de fato quem é o Senhor. Porque o Senhor é aquele que pega o mar na palma da sua mão, que pesa os montes em balanças. O Senhor é aquele que criou todas essas coisas com o poder da sua palavra. Portanto, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a natureza, para a criação, ela nos traz um anúncio de um Deus criador, provedor e todo-poderoso, que é aquele que está no controle de todas as coisas. Mas não apenas das coisas da natureza o Senhor tem controle. Observe do verso 15 ao 17, ele diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino. Verso 16: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. E o 17 diz: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O que são os poderosos desse mundo? Nós passamos por um conflito agora, né? Nós estamos em um contexto de guerra. Quem é Donald Trump? Quem foi Ali Khamenei? Quem é Vladimir Putin? Diante de Deus,
E o que é todo o poderio bélico e até mesmo nuclear que eles possuem diante do poder e da magnitude do nosso Deus? É óbvio que nós olhamos para o poder dessas nações e isso nos amedronta, até porque, misericórdia, né? Nós somos brasileiros. Mas, meus amados irmãos, o que é o poder dessas nações diante do Senhor? E diz aqui o verso de número 17, eles são tidos como nada. E embora Israel aqui, obviamente, não conhecia todo o nosso contexto militar do nosso tempo, mas quando eles olhavam para as nações que se levantavam contra eles naqueles dias, a Babilônia, a Assíria, eram comparáveis às nações mais potentes que nós temos hoje. E ainda assim o Senhor diz, são como nada diante de mim, porque elas são como uma gota no balde, ou são como pó na balança. E ainda o verso de número 20, 19 a 20 diz, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, as cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem de escultura que não oscile. Quem são os ídolos diante do Senhor? A questão implícita aqui é uma pergunta para aquele povo: por que vocês vão buscar outros deuses? Por que vocês vão buscar segurança em ídolos de barro? Por que vocês vão buscar segurança em ídolos de cobre? Por que vocês vão buscar segurança em outras coisas senão o Deus Todo-Poderoso? Porque até para ficar de pé, ele diz no verso 17, eles precisam de correntes. O artífice ele precisa colocar uma base para que a imagem ela nem oscile para um lado nem para o outro. Nem ficar em pé sozinho, essas imagens podem. Mas o nosso Deus é o Deus que é criador, o Deus que é provedor, o Deus que mantém e sustenta todas as coisas. E aí, meus amados irmãos, a partir do verso 21, ele começa a demonstrar quem é Deus, questionando aquele povo, dizendo: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra, ou seja, para a criação da terra? Aí ele vai apresentar o nosso Deus, ele diz: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, são como insetos. É Ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tendas para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade o leva como palha. Verso 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha a faltar. A comparação aqui ainda fica mais clara. Pois Deus é o Deus Criador, que lançou os fundamentos da terra, mas Ele também é aquele que reduz os governantes a nada, e mais, meus amados irmãos, Ele é o Criador e o sustentador da sua criação. O Senhor é o sustentador da criação, que dirá do seu povo, comprado por alto preço pelo sangue do Cordeiro de Deus. Diz os versos finais, o verso de número 26, que as estrelas ele chama todas pelo seu nome e nenhuma delas vem a faltar. No universo observável, isso é, a parte do universo que nós conseguimos observar até hoje, estima-se que nós temos aproximadamente 10 sextilhões de estrelas. Acho que alguns aqui, né, inclusive eu, não saberia escrever esse número sem contar os zerinhos, né? E o Senhor, diz a palavra, conhece cada uma delas por ser forte e poderoso. O profeta Daniel,
No capítulo 4, verso 17, ele diz: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. É o Senhor que tem domínio de tudo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o nosso país e o sistema corrupto que cada dia mais se revela e mostra o envolvimento de praticamente todos aqueles homens que fazem parte dos três poderes, meus amados irmãos, nós olhamos ao nosso redor e podemos nos questionar: e agora? Quem poderá nos defender? O que será de nós, brasileiros? O que será da igreja cristã no Brasil? A verdade está aqui no que disse o profeta Daniel: o Senhor tem domínio sobre os homens. Ele levanta reinos e ele destrói reinos. Meus amados irmãos, Jeremias 10,15 disse: vaidade são as obras de engano, no tempo em que os visitar perecerão. É o Senhor quem controla e governa todas as coisas. E aqui, meus amados irmãos, eu quero trazer a aplicação desse segundo ponto, porque a palavra do Senhor nos mostra exatamente que o nosso Deus, que é o Deus Criador, Ele também é o provedor, e Ele é incomparável. Essa pergunta se repete 3 vezes aqui nesse capítulo: a quem comparareis ao Senhor? A quem comparareis ao Senhor? E no último verso ele diz: a que me comparareis? No verso de número 25. Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas, irmãos. E nós devemos confiar e crer que não há nada que esteja alheio a Deus. Nada está sem rumo certo, nada está fora do controle do Senhor, nada foge do seu olhar, nada foge das suas mãos, sejam os grandes poderes da terra, sejam os pequenos problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Podemos, é verdade, passar por circunstâncias que parece que Deus está distraído, sem nos perceber, sem cuidar de nós. Nesses instantes nós somos até tentados a confiar nos ídolos, na nossa própria força, a depositar a nossa confiança em homens, nos poderosos da terra. Mas, meus amados irmãos, nós devemos lembrar que o tempo todo o Senhor tem nos assistido em nossas fraquezas. No Salmo 116, verso 2 diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. O Senhor é aquele que inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração, para ouvir o seu povo, para ouvir o canto da igreja, para ouvir o clamor da igreja. E eu quero provocar, meus amados irmãos, o nosso coração essa noite, porque nós temos momentos de louvor na igreja, mas pouco se canta. Nós temos momento de oração na nossa igreja, mas pouco se ora. Nós fechamos o nosso coração para Deus quando nós cerramos a nossa boca e dizemos: eu não canto. Quando nós não nos prostramos diante do Senhor e dizemos: eu não oro. A verdade, meus amados irmãos, é que o Senhor, Ele independe, obviamente, das nossas orações e do nosso louvor para agir. Porque se o Senhor agisse com misericórdia na sua vida apenas quando você orasse, você não seria alvo da misericórdia de Deus. Se o Senhor agisse em minha vida apenas quando eu estou com a minha boca aberta para louvar e para orar a Deus, o Senhor não agiria na minha vida. Nós devemos lembrar, irmãos, que Ele vê as nossas angústias e os nossos sofrimentos. O salmista, no Salmo 56:8, diz: contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Até quando o salmista fugia por medo da morte, era o Senhor quem contava os passos dele. Já pensou sobre isso? Que é o Senhor quem conta a sua vida, que é o Senhor quem dá conta de cada aspecto do seu viver, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio às calamidades. É Ele quem recolhe com o seu ódio as lágrimas que jorram dos nossos olhos quando nós choramos em sua presença.
Precisamos, meus amados irmãos, aprender a nos deleitar na presença de Deus, a parar de justificar as nossas ausências na nossa oração, as nossas ausências na leitura bíblica, as nossas ausências no louvor a Deus, fingindo e mentindo para nós mesmos. É por causa do trabalho, é por causa da família, é por causa disso, é por causa daquilo. Nós vamos apenas nos enganando, irmãos. Como nós vimos hoje pela manhã, não nos enganemos, não vos enganeis. São desculpas que nós mesmos armamos. Sim, meus amados, nós temos o Senhor que se compadece de nós, o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, mas que tem o controle de tudo. Colossenses 1, 15 e 16 diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nossos problemas podem parecer até um oceano profundo diante de nós e um mar agitado à nossa frente, mas o Senhor é aquele que retém o oceano nas palmas das suas mãos, como disse o profeta Isaías. Mas também não foi o nosso Cristo que andou por sobre as águas? Os homens e as nações, os poderosos desse mundo, eles podem até parecer fortes, meus amados irmãos, mas eles passam, eles não permanecem. Onde está o reino da Babilônia? Onde está a Síria? Onde estão aqueles homens que há pouco tempo atrás atormentaram o mundo? Onde está Mussolini? Onde está Hitler? Todos eles passaram. Mas, meus amados irmãos, o trono do nosso Cristo foi estabelecido para sempre. E o trono do nosso Salvador, ele não passará. Se o Senhor se lembra, inclusive, do nome das estrelas distantes, imagine do seu nome. Imagine do nome do seu povo que foi comprado pelo seu Filho, resgatado pelo seu sangue. Se tudo parece difícil e desgovernado, meus amados irmãos, devemos lembrar que o Senhor reina. Ele reina sobre tudo. Ele reina sobre todos. Quem está no controle quando tudo parece perdido? Eu gostaria de trazer esse último ponto aqui de maneira breve. O Deus que renova. Vejamos o verso de número 27, meus amados irmãos. Ele diz assim: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. No verso de número 7, nós vemos o clamor do povo. Parece que o povo estava dizendo, em outras palavras, Deus não está vendo a situação. A minha situação não é contemplada por Deus, eu estou passando desapercebido pelo Senhor. Mas o Senhor logo responde chamando o povo pelo seu nome, chamando de Jacó e Israel, trazendo a ideia da aliança, trazendo a ideia de que aquele povo é um povo que o Senhor mesmo estabeleceu a aliança, trazendo o nome dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E no verso de número 28 ele diz: Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E agora no verso de número 28, o Senhor apresenta-se como o Criador, mas também como o Eterno. É uma comparação com aquele povo. Vocês passam, as nações passam, os reinos passam, mas eu sou o Eterno. Eu não me canso, eu não me fatigo. É fato que nós podemos cansar na nossa vida, cansar dos sofrimentos, cansar na caminhada da fé, cansar na nossa vida cristã, mas nós servimos a um Deus que não cansa, um Deus que não se fatiga, um Deus que não passa. E que mais do que isso, meus amados irmãos, um Deus que renova. E esse é o nosso terceiro ponto. Quem está no controle quando tudo parece perdido? O Deus que nos renova. Veja o verso de número 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Agora o profeta utiliza uma imagem, 3 imagens para mostrar, meus amados irmãos, como Deus renova as nossas forças. Porque é Ele quem nos dá renovo.
Quando tudo parecer perdido, corra ao pé do Senhor, porque Ele renovará a sua força. E a primeira imagem aqui é a renovação da força do cansado e sem vigor. A outra é a dos jovens, porque ele diz, mesmo que os jovens se cansem, mesmo que os jovens ainda percam a sua força, o Senhor é aquele que renova as nossas forças. E por fim ele diz, aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças como a da águia. Essa espera aqui é uma espera ativa, não é espera de quem espera parado, de quem espera sentado, mas é uma espera de quem está ativo, e a palavra lá no hebraico é kavar, que dá a ideia de uma corda, que ela tem elasticidade, e que a gente usa essa corda, né, para o seu ponto máximo para sustentar algo pesado, sem se romper. A ideia aqui, meus amados irmãos, é que aqueles que esperam no Senhor, mesmo que sofram as tensões dessa vida, mesmo que sofram com as nossas experiências frustrantes, mesmo que soframos com as enfermidades, mesmo que a gente esteja a ponto de torar a corda, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a da águia. Há uma progressão no verso de número 31, porque ele diz, eles subirão como águias. É ver o problema de uma outra perspectiva. Talvez você já tenha tido a experiência de voar, ou imaginado essa experiência de estar em um lugar alto e ver toda a parte de baixo dentro de uma outra perspectiva. O Senhor é aquele que nos faz enxergar os problemas, sejam aqueles problemas externos a nós ou internos a nós, da perspectiva divina. O Senhor é aquele que está no alto, no sublime trono. Ele olha de cima para baixo. Ele não olha como nós olhamos o problema de baixo para cima, que se agiganta diante de nós, mas o Senhor olha de uma outra perspectiva. Ele é quem dá força e faz ao cansado, e ele diz, correm e não se cansam. A ideia de que o Senhor é aquele que nos dá força em meio às urgências que enfrentamos em nossa vida. Mas ele diz também que caminham e não se fatigam. Porque é bem verdade, meus amados irmãos, que alguns dos nossos problemas, eles não são urgentes, eles não são emergências, mas são aqueles probleminhas que a gente vai enfrentando no dia a dia, no acordar, no levantar, no antes de dormir. É o caminhar da nossa existência. E o profeta está dizendo, vocês caminharão e não se fatigarão, se esperarem no Senhor. Lamentações de Jeremias 3, 22, 23 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 16 diz, por isso não desanimamos, embora o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior se renova de dia em dia. É o Senhor quem renova as nossas forças. Aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Muitas vezes somos tomados por aquele sentimento de que Deus esqueceu de mim. Deus se esqueceu de nós. E por causa disso a gente já não encontra as nossas forças, nem vigor em buscar o Senhor na nossa oração, na leitura bíblica, na nossa frequência ao culto. É aquela sensação de que o céu se fechou. O céu está de bronze. Mas, meus amados irmãos, isso ocorre muitas vezes por causa do nosso próprio distanciamento de Deus e por causa dos nossos pecados, porque Deus não mudou, Ele permanece misericordioso, Ele permanece o mesmo Deus eterno e imutável. Ele não se cansou de nós apesar dos nossos pecados, Ele não se fatigou de nós apesar das nossas transgressões, mas Ele trabalha dia após dia no coração dos seus filhos, no coração da sua igreja. Ele é quem dá força ao cansado e que renova a nossa força como a da águia. O Senhor Jesus fala em Apocalipse capítulo 21, verso 5, e diz, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor é aquele que faz nova a nossa força, que traz refrigério à nossa alma. É Ele quem renova o nosso coração, que anima quando nós estamos
desanimados, que fortalece o fraco, que dá alegria ao cansado e desencorajado, que estabelece a paz em meio à guerra, que nos traz paz em nossos corações, aquela paz que disse o apóstolo Paulo, que excede todo o entendimento. Se precisamos de sabedoria, irmãos, lembremos, Ele é o maravilhoso conselheiro. Se nós precisamos de força, Ele é o Deus forte. Se somos limitados e incapazes diante dos nossos problemas, lembre, Ele é eterno porque Ele é o Pai da eternidade. E se enfrentamos os conflitos internos e externos que trazem guerra e conflito ao nosso coração, lembre-se, Ele é o príncipe da paz. Jesus é aquele que faz nova todas as coisas. Concluindo, em nossa viagem da nossa vida, precisamos estar garantidos de que aquele que está pilotando o nosso avião é aquele que tem o controle de todas as coisas. É aquele que não vai falhar quando o nosso aviãozinho entrar em pane. É aquele que não vai nos abandonar quando nós estivermos enfrentando as dificuldades, mas que com graça e com amor Ele vai governando a nossa vida, nos levando ao rumo certo, ao destino final, para que quando passamos pelas turbulências da nossa existência e pelas emergências da nossa vida, nós estejamos seguros no Senhor. É o nosso Cristo o piloto da nossa vida. Ou você tem permitido que você seja o piloto da sua existência? Porque se você for o piloto, quando chegarem as circunstâncias difíceis, a quem você vai recorrer? Mas se o Senhor estiver pilotando a nossa vida, irmãos, nós temos segurança e chegaremos ao rumo certo. Isaías 40 nos lembra 3 verdades. Aquele que está no controle de todas as coisas, quando tudo parece perdido, é o Deus que consola, o Deus que governa e o Deus que renova. O mundo pode até parecer fora de controle, mas não lembre ou não se esqueça de que o trono do Senhor nunca esteve vazio. O Senhor está no trono, o Senhor está no controle, o Senhor está governando. Deus governa até mesmo as estrelas, quem dirá a nossa vida. Quando olhamos para o mundo, vemos o caos. Quando olhamos para a história da humanidade, nós vemos as crises, mas quando olhamos para o trono, nós vemos o Rei que governa. E enquanto Deus, o nosso Cristo, Ele estiver no trono, então, meus amados irmãos, nada estará fora de controle. Pode estar fora do seu controle, mas nunca estará fora do controle do nosso Deus.